E como o coração deles estava alegre, disseram: mandai vir Sansão para nos divertir. Fizeram, pois, que viesse Sansão do cárcere, e ele os divertia. Depois o colocaram de pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que o conduzia pela mão: guia-me e faze-me tocar as colunas sobre as quais se sustenta o templo, para que eu me apoie nelas. Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam lá todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia 3.000 entre homens e mulheres que observavam as brincadeiras de Sansão. Sansão invocou a Iarra e exclamou: Iarra, eu te peço, lembra-te de mim, dai-me forças, ainda esta vez, ó Eterno, para que de um golpe só eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. E Sansão tocou as 2 colunas centrais do templo, sobre as quais este se sustentava, e se apoiou nelas, numa com o braço direito e na outra com o braço esquerdo, e gritou: morra eu com os filisteus. Ele empurrou com todas as suas forças, e o templo desmoronou sobre os príncipes e sobre todo o povo que ali se encontrava. Irmãos, um dos motivos do nosso Pai Celestial ter criado este mundo foi para fazer deste mundo, irmãos, a morada do tempo. Porque em nenhum outro lugar no universo que existe o tempo, só aqui neste mundo existe o tempo. Aqui o Criador fez dele a sua morada, e ao mesmo tempo que o nosso Pai Yahweh, ele vive na eternidade, ele reside também neste tempo. E nós, para a gente viver na eternidade, a gente tem que deixar de viver nesse tempo, neste mundo. E tempo para nós, irmãos, é dia, é noite. Tempo para nós é semana, mês, ano. Tempo para nós é década, milênio. Mas o tempo do Criador, ele é diferente do nosso. O Criador é dia e noite. Dia é claridade e noite é trevas. E para o Criador, irmãos, isto é processo. Isso é um propósito. Por isso que o Criador colocou o tempo para fazer morada neste mundo. Aleluia. Olha que interessante. Aqui no Brasil, a gente está a dia. E do outro lado do mundo, neste momento, lá no Japão, por exemplo, agora é noite. E quando aqui está noite, lá está de dia. E sabe por que, irmãos, isso acontece? Porque o mundo dá voltas. Eu quero que os irmãos repetem isso comigo. Porque o mundo dá voltas. Porque o mundo dá voltas. E se uma coisa que o mundo sabe fazer muito bem é dar voltas. Então, irmãos, os irmãos podem estar perguntando, mas o que tem a ver isso com a palavra? Mas os irmãos vão entender no final. Só quero que os irmãos gravem isso. O mundo dá voltas. Irmãos, nessa época de Sansão, na época dos juízes, foi um tempo muito difícil para o povo de Israel. O povo de Israel vivia numa idolatria tremenda. De dia adorava o Eterno e à noite
adorava ídolos. E nessa época, irmãos, foi que o Criador levantou os juízes. Entre um deles, muito conhecido, Gideão, Otaniel, e um dos mais conhecidos aí, Sansão. E nesse tempo, meus irmãos, Sansão, o nome Sansão, ele significa pequeno sol. E esse pequeno sol, ele viria para tentar dar um pouco de caridade para esse povo que vivia na época na escuridão, nas trevas. Sansão, ele não veio ali, ele veio ali por um voto que seu pai fez com sua esposa, o voto de Nazireu. Então, irmãos, o Nazireu, para ser um Nazireu, ele não pode beber nem bebida forte, ele não pode raspar a cabeça e não pode tocar em coisas mortas. Isto, irmãos, é um voto que o pai dele fez com o nosso Criador. Então, voto é propósito. Então, irmãos, dentre um desses votos que foi quebrado, eu vou começar aqui falando com o da bebida forte. A gente sabe que Sansão quebrou esse primeiro voto. E olhando aqui, irmãos, para os dias atuais, o Criador, ele não trabalha com pessoas sem compromisso. Olha que interessante que eu vou falar aqui o seguinte: se passar um irmão de carro e eu te oferecer carona, e se os irmãos perceberem que eles estão embriagados, os irmãos vão entrar no carro? Não tem jeito. Então, essa pessoa que está embriagada, geralmente é uma pessoa descompromissada, ela não tem compromisso. Então, o Criador, ele não trabalha com pessoas que não têm compromisso. Então, se os irmãos, ou qualquer um de nós, for fazer um voto ao Criador, se tem uma coisa que não pode, é bebida forte. Por quê? A bebida forte vai deixar a gente embriagada, e o Criador, ele não trabalha com as pessoas irresponsáveis. O segundo voto, irmãos, que foi quebrado por Sansão, foi de tocar em coisa morta. A gente sabe que Sansão, ele tocou em um cadáver ali de um leão, e ele quebrou ali o segundo voto de Nazireu, que era tocar em coisas mortas. Meus irmãos, isso é muito profundo. A gente nunca deve tocar em coisa morta, coisas passadas. Se uma vez morreu, não devemos ressuscitar coisas que já passou. Verdade. Olha que interessante que eu vou falar aqui o seguinte: se tiver um animal morto em algum lugar ali, vamos por ali fora, tem um animal morto, vai estar cheio de moscas. Primeiro, irmãos, um dos nomes do nosso adversário é Beelzebul. Não sei se os irmãos conhecem. Beelzebul significa o rei das moscas. Esse é um dos nomes do nosso adversário. Então, aonde há um cadáver, uma coisa morta, há moscas. Você pode chegar lá e tocar as moscas que elas vão sair. Mas se aquela coisa morta continuar ali, as moscas vão voltar. Então eu posso lá várias vezes abanar, essas moscas vão sair, mas se aquela coisa morta continuar ali, essas moscas vão retornar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não adianta às vezes chamar um pastor ou alguém da igreja para tentar ir na casa de algum irmão, para tentar espantar as moscas,
se lá naquele lugar está tendo coisa morta? Não vai resolver, irmãos. Vai abanar, as moscas vão voltar. Então o que os irmãos têm que fazer? É tirar a coisa morta deste lugar. Só isso as moscas vão embora. Então não adianta abanar. A pessoa vai viver o resto da vida abanando moscas se não abandonar a coisa morta. Tira a coisa morta do ambiente onde os irmãos moram. Coisa morta é coisa de passado. Não devemos ressuscitar nada que já passou. Outro voto, irmãos, outro voto de Nazireu que Sansão quebrou aqui foi as tranças, foi o cabelo. O cabelo de Sansão, irmãos, ele tinha 7 tranças. A escritura aqui no versículo 19 vai falar que ele tinha 7 tranças. Essas 7 tranças, irmãos, é a mesma coisa que fosse um candelabro de baixo para cima. E ele de baixo para cima, ele vai significar uma conexão entre o céu e a terra. Então, irmãos, depois que Sansão raspou a cabeça, ele perdeu ali o último voto que ele tinha de Nazireu. E ali ele perdeu todo aquele compromisso que ele tinha com o Eterno. A gente nunca deve perder essa conexão entre o céu e aqui embaixo, irmãos, que é através do Espírito Kadosh do nosso Pai. Aleluia. A gente nunca deve perder essa conexão. E neste momento Sansão perde esses 3 votos que ele tinha de Nazireu, entre não tocar em coisa morta, e beber bebida forte, e cortar e raspar a sua cabeça. Então, depois que isso aconteceu, irmãos, Sansão, ele perdeu toda a sua força. Então, para muitos já estava tudo acabado. Mas não, ainda há uma esperança ainda. Aleluia. A palavra aqui vai dizer no versículo 28 que Sansão invocou a Yahweh e exclamou: ó Yahweh, eu te peço, lembra-te de mim, dai-me forças. Irmãos, eles pegaram Sansão e colocaram ele. Eu não sei se os irmãos conhecem, já viu falar em mó de moinho. Aqui na palavra vai dizer, ele girava a mó. É uma pedra muito grande, irmãos, que os animais, geralmente eles rodavam em círculo. Os animais rodavam em círculo, e essa mó é tipo um moinho. Tudo que você colocava lá, transformava. É a mesma coisa aqui, irmãos, de um suco de laranja. Você vai pegar, você vai colocar, ele vai transformar num suco. Por exemplo, um caldo de cana. Os irmãos já viram aqueles engenhos antigos que fica rodando? Você coloca a cana lá, os animais vão rodando, e ele, o caldo de cana ele vai descendo. A própria azeitona também, ela passa por esse processo de transformação da azeitona pelo azeite. E ali, o que eles fizeram? Eles pegaram Sansão e amarraram ele. Aqui a palavra vai dizer que acorrentaram ele em dupla corrente de bronze, e ele girava essa mó. E o povo zombando do seu Elohim. Se tem uma coisa que o Criador não aceita, é zombar dele. Tantas pessoas, irmãos, que já caíram por isso. A gente vê casos aí em todo mundo de pessoas que não acreditam no nosso Criador e acabou brincando e zombando dele e se deram muito mal. E então Sansão aqui estava igual um palhaço, o povo tudo rindo
e ele rodando essa roda de moinho para um lado e para o outro, e o povo zombando do seu Elohim. Só que é o seguinte, irmãos, isso é um processo. Você lembra quando eu falei para os irmãos que o mundo dá voltas? Sim. O mundo, ele dá voltas. Tem gente que está lá em cima, ao mesmo tempo pode estar lá embaixo. E quem está lá embaixo, ao mesmo tempo, pode estar lá em cima. E se tem uma coisa que o Criador não aceita, é zombar dele. E aqui todo mundo zombando e dizendo aqui que o nosso Deus entregou nas mãos de Sansão, o nosso inimigo. Imagina que estavam todos adorando o seu Deus pagão. Aí o que vai acontecer, irmãos? Nesse momento parecia tudo acabado, mas não. Sansão vai, invoca e arma com toda a sua imuná pela última vez. E ele pede ali ao moço que o conduzia e coloca ali, irmãos, naquela ali coluna. Então Sansão, irmãos, ele segura aquelas duas colunas e ali ele ora ao Pai e arma pela última vez, dá-me forças. E que tudo que parecia acabado, tudo muda, irmãos. Nesse momento o mundo deu voltas. E ali Sansão, e o povo não percebeu, mas o cabelo de Sansão voltou a crescer. Às vezes o nosso Pai Yahweh, ele está trabalhando a nossa vida e a gente não está percebendo. Às vezes a gente não está percebendo o cabelo crescer. E nisso o cabelo de Sansão volta a crescer e sua força volta novamente. E ali Sansão, ele destrói esse altar, cai por terra. Aleluia. Então, irmãos, se os irmãos estiverem achando que tudo está acabado, lembre-se dessa palavra, irmãos. Mesmo se a pessoa tiver perdido esse compromisso que tinha com o Criador, tem jeito, porque o mundo ele dá voltas. Tem jeito de recuperar tudo isso. Aleluia. É só invocar Ele com toda a emuná, porque Ele vai estar lá para dar ouvidos novamente. Então, irmãos, a casa caiu por terra. Então, vamos invocar o nosso Criador, irmãos, Yahweh. Aleluia. Que todo o mal que está ao nosso redor, como aconteceu com esse altar, todo esse mal vai cair por terra. Aleluia. Tá bom, irmãos?